O Supremo Tribunal Federal agora não tem outra alternativa que não seja anular a delação do tenente-coronel Mauro Cid e todas as supostas provas decorrentes dela. Quer dizer, essa é a única opção de acordo com a legislação brasileira, que é aquilo que deveria ser seguido em decisões judiciais. Mas, na prática, não é assim que as coisas funcionam no Brasil. Então, na prática, as opções são duas. Ou a delação e as supostas provas decorrentes dela são anuladas, e se aceita que a narrativa da suposta tentativa de golpe desmoronou, ou então os ministros do Supremo serão obrigados a reconhecer que há uma discrepância absurda na condução desse processo em comparação a outros casos, como a anulação da condenação de Lula e várias outras que foram decorrentes da Operação Lava Jato. Ou a delação é anulada, ou o STF reconhece que há pelo menos 2 pesos e 2 medidas nesse país. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Veja publicou uma matéria na madrugada de hoje revelando que o advogado Eduardo Kuntz era o interlocutor de Mauro Cid nas conversas vazadas no final da semana passada, aquelas conversas através do perfil da esposa dele, e também revelou que Eduardo Kuntz entregou ao Supremo Tribunal Federal uma ata notarial de 50 páginas com todos os seus diálogos com Mauro Cid no Instagram. Agora, tem um detalhe muito importante nessa história. Eduardo Kuntz é o advogado de defesa do coronel Marcelo Câmara, outro acusado nesse mesmo processo, e é justamente isso que configura a maior violação nesse caso. De acordo com o material, Mauro Cid vazou informações relacionadas à sua delação ao advogado de outro acusado, inclusive antes mesmo dessa delação ter sido homologada. Quanto a isso, a legislação brasileira é muito clara. Na Lei número 12850 de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção da prova, o artigo 3º-B, cuja redação foi dada pela Lei número 13964 de 2019, determina que o recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também o marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documentos que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Ou seja, se o delator divulga o que foi tratado nesse acordo, ele está cometendo uma violação. E isso vale a partir do momento em que a proposta foi recebida por ele, antes mesmo da homologação. Foi justamente isso que aconteceu no caso das conversas entre Mauro Cid e Eduardo Kuntz. E a ata notarial entregue pelo advogado ao STF comprova isso. Aqui eu abro um parêntese para mostrar 2 materiais. O primeiro deles foi divulgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e trata-se de alguns áudios que constam nessas conversas no Instagram. Eu separei aqui apenas alguns trechos que eu considerei como os mais relevantes dentro do material que foi divulgado. A mídia já está comprada com a narrativa, o STF está comprado com a narrativa, o Congresso, a liderança do Congresso já está amarrado com a narrativa. Então não tem. O grande problema é que, por mais que eu faça uma grande coletiva, vai repercutir aonde? Jovem Pan e os canais de mídia de direita. A Globo News, CNN e afins vão só dizer que é mentira, Polícia Federal vai dizer que é mentira, o STF vai dizer que é mentira, e acabou. Eu vou voltar à cadeia, eu vou ser preso e acabou. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado, você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora ali. Porra, mas quando é de palavras golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Todo meu depoimento. Você, o Paulo, o Vanguard, tá me ajudando com o Giovanna. Pô, você não sabe como... Até me emociono quando eu falo. Porque são coisas assim que... É só quando a gente passa que a gente vê o problema mesmo. Né? Porque assim, uma coisa é você. A gente apanha, fica presa. Mas quando você vê a família sofrendo por sua causa, aí o negócio pesa. A gente aguenta muito. Quando você vê a família se lascando, minha filha sendo hostilizada por professora de esquerda na escola, não indo mais para a escola, ficando em casa o dia todo.
Então é complicado. Outro material que eu separei aqui é a entrevista desse advogado, Eduardo Kuntz, à Veja, que foi justamente o veículo que vazou essas mensagens. O vídeo dessa entrevista foi publicado na manhã de hoje e eu separei também apenas alguns recortes mais relevantes. Um belo dia de final de janeiro, recebo, através do aplicativo do Instagram, o contato de um perfil que não fazia parte dos meus seguidores ou de quem eu seguia, de nome Gabriela R702. Não fazia a menor ideia de quem era, o que seria, tanto é que não respondi imediatamente. Mas acontece aqui no escritório de receber uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem no próprio Instagram, no Facebook, de possíveis clientes querendo conversar sobre os seus casos, tirar dúvidas. Então, depois, quando estava mais calmo, eu entrei lá e iniciei uma conversa. Rapidamente houve uma ligação através do aplicativo e imediatamente eu soube que era o Cid. A gente se conhece de outros tempos, do mundo do cavalo, da filha dele que monta. Eu conheço o Cid. E quando ele me procura, eu acho num primeiro momento que ele está buscando eventualmente uma troca na defesa. A gente depois tem um novo contato quase um mês depois, onde eu já uso essa estratégia de pedir para que a conversa seja por escrito, porque eu não queria atendê-lo e queria preservar toda a conversa. E aí ele me manda uma foto, inclusive, de visualização única, que eu tenho cuidado de captar também, para ter certeza que é ele e usar, se necessário, em minha defesa. Eu não vou entrar no mérito da questão de quem agiu certo e quem agiu errado, de quem traiu a confiança do outro nessa história. Eu vou apenas me ater ao fato. E o fato é que a legislação brasileira determina que, nesse caso, a delação torna-se nula, bem como as provas decorrentes dela. Com isso, todo esse processo relacionado à suposta tentativa de golpe acabaria desmoronando. Agora, eu confesso para vocês que, por um momento, eu cheguei a acreditar convictamente que Alexandre de Moraes não teria dúvidas em insistir na manutenção dessa delação, insistir nessa narrativa e levar esse processo até ao fim, independentemente do quanto isso acaba deixando exposto o desbalanceamento da corte. No entanto, a notícia que tomou conta das páginas principais da imprensa brasileira na manhã de hoje já me fez repensar sobre isso, e agora eu confesso que já não duvido que essa narrativa da suposta tentativa de golpe acabe ficando em segundo plano. Olha só a manchete. Polícia Federal conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem e atual diretor da agência. Primeiro ponto. Esse é mais um caso que evidencia a existência de pesos completamente diferentes em cada lado da balança do judiciário. Há apenas alguns dias, Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, que é o partido de Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, afirmou em uma entrevista que Dilma Rousseff, presidente da República naquele momento, usou a ABIN para monitorar Eduardo Campos, que vinha despontando como forte concorrente nas pesquisas como pré-candidato à presidência nas eleições de 2014. Eduardo, por sinal, veio a falecer pouco tempo depois em um acidente aéreo, mas eu nem vou entrar nessa parte da história. O fato é que, até o momento, ninguém demonstrou o menor interesse em investigar essa denúncia. Agora, o segundo ponto. Mais uma vez, a Polícia Federal, sob a gestão de Andrei Rodrigues, o indicado de Lula para o cargo, entrega um relatório no timing perfeito. Mais uma vez, uma notícia de grande impacto relacionada ao ex-presidente ganha as manchetes justamente no momento em que a narrativa usada até então perde força. Diante disso, eu confesso que agora eu estou na dúvida. Será que Moraes insistirá na narrativa da suposta tentativa de golpe ou será que já aceitou o desmoronamento dela e agora partirá para a próxima?